Oi, amigo que está acompanhando o canal Viver de Kitnets. Olha só, agora nós fizemos uma produçãozinha. Tô aqui com o Ronaldo Carvalho. Olha que bonitinho o cenário. Só pra gente fazer o nosso telejornal de esclarecimento de dúvidas, né? E tem uma pergunta assim que eu tenho recebido muito, Ronaldo, e ele é contador, né? Então eu vou passar essa pergunta para ele. O pessoal quer saber muito sobre ser pessoa física ou jurídica na história de ser propriedade de kitnets. Antes, apresentando o Ronaldo, 34 anos como contador, casado há 27 anos, 2 filhos, e ele já foi contador da Philips, do Carrefour, né, da Volkswagen. Hoje tem uma empresa de outsourcing, que quer dizer, ele ajuda outras empresas a entenderem a contabilidade. Então, trouxe aqui um especialista mesmo para nos ajudar nessa questão de como ficar rico com kitnets, né? Começar a viver de kitnets sem necessariamente pagar mais impostos ou pagar impostos errados, né? A mais, talvez. Então, para isso, é importante que a gente pergunte para ele se vale a pena você abrir uma empresa desde o começo da história para as suas primeiras kitnets ou em que momento você pode deixar de ser um administrador do seu próprio patrimônio, pessoa física, para se tornar um administrador, pessoa jurídica do seu patrimônio. Fui claro? Sim, claríssimo. Bora! Claríssimo. E aí? Então, como o César bem disse, então existem fases, patamares de renda que é interessante você continuar recebendo sua receita pela pessoa física. Existem outros patamares de renda que é interessante você abrir uma PJ, uma pessoa jurídica, para que você possa administrar os seus ganhos. Vamos lá, Ronaldo. E aí, qual o limite, Ronaldo? Bem, depende muito. Primeiramente, vamos pegar um exemplo. Se você não tem renda nenhuma, o seu primeiro rendimento de renda passiva, né, César? Vai ser através dessa kitnet que você está ganhando aí, digamos, a partir de R$ 2.500. R$ 2.500 é um sinal de alerta para verificar se seria o ponto de partida. Mas perto de 4 a 5 mil, com certeza, a opção de abrir uma empresa, pessoa jurídica, para administrar seus negócios imobiliários, inclusive aproveitar e transferir até o seu imóvel pessoal para a pessoa jurídica, é um negócio interessante. Quais são os impostos que a pessoa física paga e quais os impostos que a pessoa jurídica pagaria e qual é a diferença em termos de percentuais? Tá. Então vamos imaginar primeiro na pessoa física. Na pessoa física, quando você ultrapassa esse patamar aí de R$ 5.000, você tem uma tributação pela tabela progressiva em torno de 27,5%. E eu falo total de renda, se você já possui a sua renda como trabalhador assalariado, mais a renda dos aluguéis, ultrapassando esse patamar, você tem esse percentual de tributação. Na fonte, sem chance. Na fonte. Né? Obviamente, existe a questão da dedução de dependentes, que pode reduzir um pouco isso, mas é um percentual não muito relevante. Enquanto na pessoa física você tem esse patamar, na pessoa jurídica vai depender do regime tributário que você adotou, porque você, como administrador de imóveis, uma administradora de imóveis, que seria o caso para a abertura da pessoa jurídica, você não pode ser optante do Simples Nacional, que é um regime tributário simplificado com uma alíquota bem menor. Tampouco você pode ser microempreendedor individual, né, porque a atividade permitida não abrange a administração de imóveis próprios. Por conta disso, você abrindo uma pessoa jurídica, para esse mesmo valor de 27,5%, você acaba tendo uma redução que cai aí perto de 16%, então aproximadamente mais de 10% de economia de impostos. Qual é a figura jurídica para o administrador de imóveis? Qual a figura jurídica? Qual é o nome da... É Eirélia ou o que é? Tá. Quando a gente fala em abertura de empresa, nós temos que pensar em estrutura societária, e na estrutura societária, no contexto, a gente tem opções de ser empresa individual, da qual não recomendo. Nós temos a empresa individual de responsabilidade limitada, que é o que o César citou, a EIRELI, que é um contrato social muito semelhante a uma sociedade unipessoal. Sociedade unipessoal é aquela quando existem dois sócios, um dos sócios sai e ela fica ali por 6 meses sendo gerida, um contrato unipessoal, ou seja, somente um sócio. Então a EIRELI é como se fosse um contrato de sociedade com um único sócio, o principal diferencial é a responsabilidade do empresário, do titular da empresa,
que está limitada ao valor do capital da empresa. E uma outra opção, quando a gente fala em estrutura societária, é ser uma sociedade limitada. Então eu coloco marido, mulher, filhos. Eu posso abrir uma sociedade colocando somente a família. E aí uma curiosidade, meu filho acabou de nascer, posso colocar ele como sócio? Pela norma existente, eu posso sim. Caramba. Quer dizer que você ficar endividado, o moleque lá tá andando de já chupeta. nasce endividado. Exatamente. Pega o velocípede dele. Então, aí decidir, você define então a estrutura societária, definido a estrutura societária é pensar qual vai ser o regime tributário. E no regime tributário, então, eu citei há pouco o Simples Nacional, o MEI, que não é possível, e aí sobram duas, que é o lucro presumido ou o lucro real. No lucro presumido, para a atividade de administração de imóveis, você vai ter uma alíquota básica de 32% para a apuração do lucro presumido, que, calculando, arredondando, o valor dá pouco mais de 16%. É a soma de todos os impostos. Que impostos são esses? Eu estou falando de impostos federais na pessoa jurídica. Enquanto na pessoa física é só imposto de renda, na pessoa jurídica nós temos 4 principais impostos, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido e depois o PIS e a COFINS. Então, a soma desses impostos dão um pouco mais de 16% para recolhimento de impostos federais. Para explicar na prática, assim, 10 mil reais, você construiu 20 kitnets, alugou lá, veio 10 mil, 500 de cada uma, 10 mil. 3.200 é o que seria o lucro, né? 6.800. O imposto desse 10 mil seria aproximadamente esses... em cima dos 3.200. Em cima dos 3.200. Quanto? Exatamente. Em cima dos 3.200. Pouco mais de 16%. De 3.200? De 3.200. Então, 320 reais mais 5%, 160, quase 500 pau. Uma kitnet de imposto, pronto. Isso, para 10 mil. Uma kitnet de imposto. Porque se você tem 20 kitnets e uma de imposto, logo... Se fosse na pessoa física, seria bem mais. 27,5. Então, tá bem esclarecido. O médico tem lá uma renda boa. O engenheiro tem também uma renda boa. O advogado tem uma renda boa, que é investir em kitnet. A esposa do cara que trabalha, mas que tem um patrimônio que recebeu da avó, que não tem salário, é o marido que tem a renda, né? O cara que anda de moto e ganha R$ 1.800. Na verdade é o seguinte, 90% dos brasileiros ganham R$ 1.100, R$ 1.300. Como é que eu faço essas pessoas serem donas de kitnet e o que muda do motoboy para o médico? A renda. A soma total da renda chamada pela Receita Federal de rendimento tributável. Então, a soma da renda, digamos o motoboy, então ele recebe por mês 1.800, faz o investimento em kitnet, agora com os aluguéis de 1.800, já alavancou para 3,5, 4. Sim. Ele administra ele mesmo, não vale a pena nem mexer em empresa. Ele administra ele mesmo, dependendo da alavancagem, é interessante, aí é cada caso um caso, verificar já qual é o momento ideal para ele migrar para a pessoa jurídica, mas a princípio ele permaneceria na pessoa física. Já o médico, o engenheiro... Contrato assim, ó, assinado no banco da moto, no baú da moto. Vai, isso, pega aí a chave, vão ser felizes. Sim, sempre com contrato. E já um engenheiro, um advogado, um médico, com rendas acima de 5 mil na sua atividade profissional, sem sombra de dúvida, abrir uma PJ para fazer a gestão desses imóveis é um bom negócio. Tá. Exemplo de um amigo que mora fora do Brasil, ele lá tem uma Trust, Family Trust. O que quer dizer? O Trust é a caixa, ele fala assim, a caixa da família. Tudo da família está nessa caixa, os imóveis, tudo. Ele trabalha para essa caixa, Family Trust. Quer dizer, você senta com ele para comer no restaurante, para tomar um café, pede a nota. Ele vai passear de carro, pega a gasolina, pega a nota. Sim. Ele pega o avião, tudo ele pega a nota. Porque ele diz o seguinte, cara, às vezes minha empresa dá prejuízo de tanta nota que eu pego e eu não pago imposto nenhum. Isso também existe no Brasil? Existe. Por que eu falo isso, gente? Porque quando você começa a construir kitnet, você é marcenaria, por exemplo, todas as melhorias, você quer sempre melhorar. Você não vai dizer assim, César, você é rico, tem 100 mil na conta, não adianta você pensar que eu tenho, não venha me assaltar, porque se eu tiver
mais 10 mil, vou fazer mais uma kitnet, eu vou começar mais uma. A gente, se sobrar qualquer dinheiro, eu vou botar um ar-condicionado. Se sobrar mais dinheiro, eu faço uma varanda. Eu mexo no paisagismo, eu pinto tudo de novo. Então a gente está sempre investindo. Ou seja, se você for pegar a nota fiscal, assim, eu tiro o recurso para pagar minha Unimed, para pagar uma viagemzinha para os Estados Unidos por ano, pagar a parcelinha do carro zero, e as coisas que são importantes. Por exemplo, pega uma kitnet ali, eu quero trocar o piso todo, quero trocar tudo, e dar uma repaginada, pumba, vai 6 pau ali. Sim, sim. Né? Eu jogo no cartão. Aí a minha mulher, pô, mas não precisava. Eu disse, cara, o retorno dessa kitnet reformada é para os próximos 100 anos. Não tem conta que faça você investir 6 mil e recuperar em um ano. Mesmo que você pague juros do banco, você recupera em um ano. Os outros anos são sempre coisas boas que vêm daquilo que, como diz um amigo meu, melhor é melhor. Resumindo, isso tudo eu poderia então fazer uma empresa de lucro real e provar que eu gasto o suficiente para viver, o restante é tudo em investimento e não pagar imposto por causa desse investimento? Sim, no caso do lucro real, o cálculo é feito dentro de toda a documentação devidamente comprovada que foram gastos operacionais, ou seja, na gestão desses imóveis. Então, se eu tiver, por exemplo, mês a mês, eu tenho lá uma renda de 10 mil reais, mas eu estou utilizando esses 10 mil para ampliar e para melhorar esse meu investimento, então empatou 0 a 0, eu não tenho a base de cálculo para recolher o imposto de renda e a contribuição social ao governo. Então eu fico isento de ter que pagar o imposto. Tá, mas aí a Receita vai falar assim, ué, você não comeu arroz, feijão, você gastou tudo em cimento e obra? Sim, para isso a importância disso estar devidamente documentado e contabilizado. Né? Então a gente está falando aí cálculos que são imagináveis, mas isso tudo tem que estar documentado. Estando documentado, registrado na contabilidade, não há qualquer problema. Pois é, eu pego o meu carro, carrego cimento, o meu carro está a serviço do meu negócio. O carro não devia nem ser meu, devia ser da empresa, né? Outra recomendação, né? Todo bem que você está utilizando na operação da sua atividade econômica devem estar em nome da empresa. Porque aí até a manutenção do seu carro, o óleo, as manutenções periódicas, o seguro do seu carro, tudo isso vão ser despesas operacionais de um veículo que está a serviço da sua atividade econômica. Tá certo. A minha empresa não é administrada dessa maneira, ela é outra história. Mas a partir do momento que você está me contando isso aí, eu quero te perguntar uma coisa. É muito bom ter crédito a juro baixo do banco. E eu já peguei muito dinheiro de banco com juro bom. Agora tá difícil, porque antes você fazia um documento lá do contador e o banco entendia aquele papel ali que não correspondia muito à verdade, era só um documento feito pelo contador. Agora o banco não aceita mais, ele quer que você prove tanta coisa que a gente desistiu. Porque para provar tudo que o banco pede, eu vou ter que mexer na minha contribuição de impostos, ou seja, para ter um juro de 1,3, 1,1 do banco... Mas a PJ ainda é melhor. Bom, na Austrália, que é 7% ao ano. Você pega 100 mil dólares, aí você não tem o dinheiro para pagar, daqui um ano você vai lá e paga 7 mil dólares. Não é juro composto, entendeu? Aqui se você pega 100 mil reais, daqui um ano você está devendo 180 mil reais. Aí agora, com a empresa, se eu colocar todas essas despesas lá, talvez eu consiga realmente ter a história que o banco quer ouvir. Aqui está a empresa, aqui está o lucro da empresa e aqui os registros contábeis. E talvez então, fazendo dessa maneira, o juro do que ele vai me emprestar ali volte a ficar atraente. O que você acha? Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Inclusive o BNDES tem regras claras da importância de você ter todos esses documentos contábeis devidamente registrados, contabilizados dentro das normas brasileiras. E isso faz com que você tenha não somente juros baixos, mas você pode usar os dados dessa contabilidade como um principal norte de investimentos e de gestão da sua empresa. Algo muito pouco comum, né, nos países do terceiro mundo, nos países latinos, principalmente o Brasil, de utilizar a contabilidade como uma ferramenta principal, junto com o fluxo de caixa, da gestão da empresa. Por isso que muitos bancos sempre pedem o balanço da empresa e muitas vezes não tem, faz uma declaração de rendimento. Isso faz com que fique muito vago para o banco que vai emprestar o dinheiro a segurança, o lastro dos investimentos que estão sendo feitos, porque não tem nada comprovado. Então é muito importante você ter esses registros contábeis feitos na pessoa jurídica, que te servem não só para gestão, mas toda vez que você precisar
de ampliar seu investimento e obter empréstimo com juros muito competitivos. Tá certo. Olha, você pode ficar devendo para o banco, você pode ficar devendo para o cartão de crédito, você pode ficar devendo para uma série de instituições. Você só não pode ficar devendo para o poder público. Ele é o único que cobra 20% de multa de atraso. Você não pode cobrar 20% de multa se o cara atrasar o aluguel, mas o governo cobra. 0,33 ao dia até chegar a 20%. Você vê? Eles podem, né? Então, você não pode ficar devendo. Olha, gente, agora eu vou falar da Elisa. Você conhece a Elisa? E o Elisão? Elisão, não vai pensar que nada, não. Elisão é o nome que ele estava me dizendo aqui, que é uma forma de você pagar menos imposto sem ser sonegador. Por que eu estou dizendo? O governo, você não pode brincar de não pagar, porque ele te ferra. Então, em vez de ser sonegação, eles têm um nome chique, que só as empresas de milhões de dólares conseguem contornar as tramóias da Receita Federal. Porque se a Receita Federal, se o governo fosse honesto, os hospitais funcionariam como a Receita Federal funciona. Tudo funcionaria bem, mas só funciona bem no Brasil aquilo que interessa, que é a justiça eleitoral para botar os paranoicos lá no poder, e a Receita Federal, que é impecável e invejável para o mundo inteiro, exemplo para o mundo inteiro de eficiência. Então, quer dizer, arrecadação. Para botar o paciente ali, arrancar o sangue dele e fazer o dinheiro ir para onde ninguém sabe, né? Então, a elisão fiscal é uma maneira de você contornar esses obstáculos pagando o mesmo imposto. Eu queria que você falasse sobre a elisão fiscal. A elisão fiscal, ao contrário da sonegação, né, que como todo mundo já conhece, além de ser crime, é você omitir ou você... A sonegação. A sonegação. É. A sonegação você omite informações, você deixa de informar, você faz falcatruas, isso é crime. Mas a elisão, ao contrário, você utiliza-se das leis vigentes no país para que você possa, né, pagar menos impostos. Pode dar um exemplo de elisão fiscal? Algum cliente seu, alguma coisa que aconteceu? Sim. Eu dou um exemplo de profissionais da área de saúde, por exemplo. Eles pagavam muito imposto e eles tinham gastos gigantes nas suas operações de investimento ou para obter mais conhecimento, ou para participar de congressos. Então, por exemplo, muitos não sabiam que as despesas de viagem para obtenção dessas informações, todos os gastos envolvidos para especialização desse profissional de saúde, poderiam ser deduzidos no tal do livro caixa. Então, ele ganhava muito, não tinha por onde deduzir e pagava muito imposto. A partir do momento que ele passou a utilizar esse livro caixa, dentro da lei, usando os princípios que são normatizados pela Receita Federal, ele reduziu sua carga tributária em mais de 80%. Agora eu entendi tudo. Então, e eu como proprietário de kitnet, dá uma ideia do elisão aí na minha vida, da elisão, né? Um grande exemplo que a gente pode ter, como é sabido, se você tem uma renda aproximada de R$5.000 de aluguéis, você paga um tributo alto, perto de 27,5%. Porém, se você abrir uma empresa PJ, né, uma administradora de imóveis, você pode reduzir essa carga tributária em mais de 10% de cara, isso dependendo do regime tributário que você adotar e da forma que você gerir. Então, resumo da história, procure rapidamente o contador mais próximo de você, claro, tá aqui o link dele na descrição, para você também mandar mensagem para ele. Você topa responder a galera? Sim, claro. Então, ótimo, já começa a saber como é que funciona essa história, mas procure um contador para você, na hora que você colocar o primeiro tijolinho ali, você já saber se você vai ser pessoa física na gestão do seu negócio ou se você vai ser pessoa jurídica. Eu espero ter contribuído com vocês, estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Ronaldo Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui, né? A galera pode mandar mensagem para ele, aqui tem o link dele na descrição, você dá uma roladinha aí, ó, pega o celular, clica na setinha, vai aparecer o linkzinho dele aí. Sim. E ele está contribuindo com o Viver de Kitnets, porque as perguntas sobre a forma de estar regular e viver de kitnets são muitas. E deixe seu like aí no vídeo se você curtiu e põe a sua pergunta também, põe o seu comentário. Tamo junto, vamos viver bem, vamos viver de kitnets. Isso aí, até mais. Até mais.